Estamos chegando com o Cara a Cara com o BG deste sábado. Tenho a satisfação de receber uma amiga querida. A vida de Natal no Colonismo passou por Ionete Correia. Ionete, satisfação recebê-la. Estou muito feliz de estar aqui. Todo mundo já tinha vindo em Cara com o BG e nem eu. Calma, só tem 2 anos. Mas muita gente, eu dizia, vou, ele não vai me chamar, não. Já começou bem você. Ionete, me diz uma coisa, como foi sua infância? Você nasceu em Natal, como é que foi sua infância? Minha infância foi de uma menina rica. Porque eu era a primeira... Né? Mudou e muito, meu amigo. Eu era a primeira neta da filha mulher dos meus avós, que eram daqui, Aníbal Correia e Maria Correia. Ele era português. Aquele grupo de portugueses que vieram para o Natal e aqui se instalaram, tiveram comércio na Ribeira. Então, meu avô era muito bem relacionado, tinha uma vida muito boa. Eu estudei no Colégio da Conceição desde o infantil. No Imaculada Conceição? Do Imaculada. Quer dizer, a vida era ali na Ribeira Centro? Era no centro, ali eu nasci perto da catedral, quase em frente à catedral. Meus pais casaram fugidos na época. E eu tinha marinete para me levar para o colégio, eu tinha babá para me levar para o colégio. Então, eu tive uma infância até os 15 anos muito boa. Foi essa criação com nível social elevado que levou você a gostar de vida social? Eu acho que sim, meus avós sempre recebiam a comunidade, os amigos. Eu tenho uma foto na época da Intentona, eles tinham uma casa... A Intentona foi lá ao lado, né? Foi, mas aí a gente já tinha... Ele tinha uma casa ali onde é o Belo Monte. Era como se fosse um sítio. E eles tinham um subterrâneo, tudo, recebiam. E depois eu sei a peixada da comadre. Eu não estava viva nessa época, não. Mas eu vejo, entendeu? Então, eles recebiam muito. Meu avô cozinhava muito bem, minha avó cozinhava muito bem, mamãe também. Então, eu sempre tive uma vida muito, muito festiva. Entendeu? Então, eu acho que isso me ajudou a saber sentar numa mesa e me servir, porque meu avô exigia, desde pequeno, que a gente usasse garfo e faca e aprender a sentar realmente numa mesa. Eu acho quando que é que os eventos, quando é que a vida social aparece na sua vida? A vida social apareceu na minha vida por volta dos 14, 15 anos. Eu era muito amiga, meu tio era Correia, era muito amigo de Fred Aires, que era colunista. Fred frequentava a minha casa. Fred Aires foi um grande colunista? Foi um grande colunista, ele era figurinista, ele era engenheiro. Naquela época, a Epifânio estava começando, né? Fred foi antes da Epifânio, Epifânio chegou logo depois. Epifânio, nessa época, era da base aérea. Aí, Fred tinha um programa na rádio e Fred me chamou. Na Rádio Nordeste? Na Rádio Nordeste. Aliás, você foi da Rádio Nordeste, não foi? Fui da Rádio, comecei na Rádio Nordeste. Aí ele me chamou para ler com ele as notícias, porque achava que eu tinha uma voz bonita. A notícia da sociedade ou em geral? Não, notícia da sociedade. Só que naquela época... Tal pessoa casou com tal pessoa? Era assim, né? Sim, era. Mas só que naquela época, o programa era entremeado com... Eu me lembro muito. Frank Sinatra, a história de Frank Sinatra. Então, eram notícias... E a história de alguém, entendeu? E a Nordeste era lá no centro? Era no mesmo lugar, no mesmo lugar. A gente era em cima do Cinema Nordeste, era isso? Em cima, entrava pelo lado. E quando a Fred foi embora, ele não me disse nada. A Rádio Nordeste, que era de Dinarte Maria. De Dinarte, eu ainda peguei a Rádio Nordeste chegando filinto lá. Era de Dinarte, doutor Aldo era quem era o diretor. Eu era muito novinha. Aí Fred foi embora para o Rio. Antes dele ir embora, ele tirou umas férias. E ele sempre dizia assim, traga uma notícia. Aí eu fazia uma notícia, porque como eu circulava muito, aí eu trazia uma notícia, ele ajeitava aqui, ajeitava ali. Então eu tinha a queda para a coisa. Isso é o quê? Final dos anos 60? Foi 67. Aonde é que em 68 eu assumi. Aonde é que a vida social do Natal aconteceu, né, nessa época? Já era no América? América, ABC, Aero. 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 Aí, depois disso aí, eu ainda não ia, eu ia só às festas de família, porque eu não tinha idade. Tinha rampa já nessa época? Tinha, a rampa eu fui muito, aí a rampa já em 68. Tinha o clube lá embaixo, na Praia do Meio, na ponta, na Praia do Forte? Tinha, o Clube do Exército. Clube do Exército. Era ótimo. Tinha uma coisa mais avançada, que era o Hip Drive-In, que a gente não podia ir. Né? Não, o Hip Drive-In era na Roberto Freire. Era lá em Capimacio, por ali. Freire. E que a gente não podia ir. E eu lembro muito, eu sempre gostei de namorar com os oficiais da aeronáutica.
porque eram Você é bonitos. namoradora, Ionete? Muito. E é? Graças a Deus, eu Nunca namorei notei. muito. Porque hoje em dia não tem mais. Não tem mais o que, homem? Não tem namorado mais. Tá desse jeito. Tá tudo, ou sai do armário, ou só quer a menina mais nova. Nossa Senhora. E a gente tá ficando... Quantas revelações. Eu acho que por isso que eu estou assumindo minha idade, sabia? Não descolo mais, então vou assumir minha idade. Deixa eu contar essa história porque é engraçada. Eu paquerava, eu tinha um namorado e a dia de domingo a gente ia para o Quixow, ali na Ulisses Caldas. E é nada de chegar em casa. Só que eu tinha combinado com o pessoal da gente ir ao Hip Drive-In. E fomos, e eu tinha acabado um namoro com um rapaz, com um oficial da aeronáutica, e mamãe chegou lá, no coisa atrás de mim. Aí disseram, não tá. Não, ela foi para o Hip Drive-In. Mamãe pegou, foi bater lá atrás de mim. Só que o meu ex-namorado, que eu estava brigada com ele, correu na frente para me avisar que mamãe estava indo. Quando mamãe chegou, ele estava conversando comigo, me contando. Aí mamãe, você não disse que tinha acabado esse namoro? Eu disse, por acaso. Eles, dona Emília, eu vim apenas avisar que a senhora estava vindo. Oi, Ionete, falando em namoro, tem um caso muito conhecido seu, que você engravidou muito nova, não é isso? Foi, sim. E naquela época era quase um crime uma mulher solteira engravidar. E você teve um grande constrangimento na América, não foi isso uma festa? Tive. Foi, inclusive, foi um dos casos muito pesados na minha vida, que hoje eu já não tenho mais tanto problema. Eu descobri, eu praticamente fui pega à força, engravidei, não sabia que estava grávida. Tu mexia, mamãe, eu doente. Qual era a sua idade na época? De 18 a 19 anos. Mas 19 anos naquela época, a gente era abestalhada. A gente era menina, não é como hoje, de pessoa de 19 anos, já está passada na casca do alho há muito tempo. Eu sei que eu fui para médico, tirei radiografia. Quando eu descobri, eu enlouqueci, quase que eu enlouquecia. Porque minha família era, assim, muito em cima. E eu fiz uma carta para Marga Márcio Responde. Nunca me esqueci disso. Era uma sessão que tinha na revista Capricho. Aí eu fiz. Minha irmã, Fátima, pegou essa carta, me botou debaixo de confissão. Foi aí que eu falei para ela que estava. E o que você vai fazer? Pensei em me jogar. Eu trabalhava ali no edifício, em frente na Forteza, em frente ao Cinema Nordeste. Olhei lá para baixo e disse, vou me jogar. Eu disse, mas se eu me jogar, a família vai saber do mesmo jeito. Porque quando chegar lá embaixo, que fizer a autópsia, estou grávida. A família vai passar pela vergonha do mesmo jeito. Eu sei que eu acabei indo embora de Natal. E quando eu voltei, eu tive que a criança nasceu, mandaram me buscar. Foi muito lindo o gesto da minha família. Ela descobriu e mandou me buscar. Naquela época, a ligação para São Paulo era via Telerne. E a Telerne, um telefonista, interceptou. Olha, já tem isso, desde aquela época, tá vendo? Pobre do Bolsonaro sofrendo, foi eu naquela época. Interceptou a ligação e espalhou na cidade. Que você estava grávida? Que eu estava grávida. A telefonista da Telerne. A telefonista da Telerne. Lá eu venho embora. E as pessoas faziam romaria para ir lá em casa para me ver. Eu só ia no hospital de madrugada, de manhã, muito cedo. Que eu não queria... Porque a vergonha era grande. A vergonha era grande. Eu não me olhava daqui para baixo. Mas o que aconteceu... E olha que eu já fazia... Essa criança você, inclusive, perdeu, né? Perdi. Mas o que aconteceu no América? O América, no dia que eu cheguei do enterro, entendeu? Eu estava sentada, quando chegou um estafeta, um cara... trouxe uma correspondência do América. Eu podia abrir a correspondência do meu pai. Era sócia do América? Meu pai eu era sócia. Eu peguei a correspondência do meu pai, eu abri. Quando eu abri, o América estava pedindo a minha carteira de sócia, que a partir daquele dia eu era persona não grata. Você imagine isso em que ano? 70. Né? Imagine isso há 49 anos atrás acontecendo atualmente. O que é que não seria, hein? Ah, meu... Pedindo sua carteira porque você tinha engravidado solteiro e era uma vergonha para a sociedade. Era uma vergonha. Agora... Aí foi por isso que você foi embora para São Paulo? Foi por isso que eu fui embora para São Paulo, porque eu sofri muita pressão. Cátia Sueli, que era colunista, ela ia para a rádio e dizia, não deixe suas filhas andarem com aquela mãe solteira. Jesus. Foi barra pesada. Aí você vaza para São Paulo? Aí eu fui para São Paulo. E foi trabalhar na Rádio Tupi?
TV Tupi. Eu fui Por causa de Fred Aires também? Não. Eu fui para São Paulo primeiro, fui com Raul Cortez, com Rofrão Fernandes. Você conhecia Raul Cortez daqui ou Rofrão que conhecia? Eu conheci Raul lá. Quando eu fui com o Rofrão, conheci Raul. A gente frequentava o Gigeto, frequentava outros meios, eu trabalhava com o Rofrão. E Raul saía muito comigo. E eu voltei para passar uma temporada de Natal. Raul Cortez, que naquela época já era um ator famoso. Já estava com Greta Garbo, quem diria, acabou no Irajá. Ele ainda não tinha feito televisão. Aí ele me liga, e o Neto, eu estou com um problema com a administradora do espetáculo. Isso ele já estava em Recife. Você quer ir com a gente até Manaus? Eu disse, vou. Aí eu segui como administradora, ele fez o espetáculo aqui, eu segui como administradora dele até Manaus. Quando chegou em Manaus, ele disse, você não vai mais embora, não. Ele pegou o roubo da mulher em Manaus. Botou ela para fora e eu assumi. Antes eu fiquei só como acompanhante dele durante a viagem. E eu assumi. Aí ele disse, você não vai ficar aqui, não. Ele vai para Natal, não. Você vai para São Paulo. Eu estava fazendo faculdade. Aí eu tranquei a faculdade e fui-me embora para São Paulo. E foi trabalhar com Raul Cortez em São Paulo? Em São Paulo. Aí eu fui ser administradora dele, fui administradora da companhia, a PETESP, que era a Associação dos Empresários de São Paulo, de teatro. Depois eu trabalhei com Ruth Escobar. E Raul Trabalhou com Ruth Escobar também? Trabalhei. Isso tudo nos anos 70? Tudo nos anos 70. A amizade 75. A amizade com o Raul Cortez você manteve até a morte dele? Até a morte dele. E fiz a aproximação dele com o Natal. Que ele ficou muito amigo de Eleni e ficou vindo muito a Natal. Inclusive, eu jantei com Raul Cortez e Oliveira em São Paulo 2 vezes. Pois é. Ele inclusive, uma vez eu fui com Oliveira para São Paulo, quando o Fred estava internado em São Paulo, a gente foi visitar o Fred e ele foi nos pegar no aeroporto. Raul Cortez. Era um gentleman, era uma pessoa. Eu morei na casa de Raul, da mãe de Raul. E foi por isso que você chega na TV Tupi? Aí cheguei na TV Tupi. Quando eu cheguei na TV Tupi, eu fui fazer a parte de jornalismo do Clube dos Artistas e Almoço com as Estrelas, com a Ayrton e Lolita. Aí trabalhei muito tempo com eles. Lolita Rodrigues. Trabalhei. Aí a Tupi fale. Aí veio a minha primeira burrada, segunda na vida. Eu resolvi, Loureiro, que era irmão de Zé Bonitinho, eu sei quem é. Que era diretor, foi para o Rio e me chamou para ir trabalhar com ele no Rio. Minha mãe, aí eu pedi para minha mãe, que mamãe era muito ligada a Dinarte, mamãe, fale com o seu Dida, para ver se ele conversa com o pessoal da Tupi para me pagar, porque eu tinha muito atrasado na Tupi. Aí ele disse, diga aí o Neto que me ligue. Eu liguei, ele disse, você quer vir para Brasília? Ele era senador na época? Ele era senador. Ele quer vir para Brasília, você vem trabalhar na gráfica do Senado. Daí eu estava bem demais hoje, ó, rica, com salário, já aposentada. Aí você não quis? Aí eu disse, não quero não. Aí você voltou para Natal? Jovem, nada, fui para o Rio de Janeiro. Aí eu disse, quero não, quero morar no Rio, não gosto de Brasília. Vamos fazer o seguinte, deixa eu lhe pedir um minuto, vamos chamar aqui o intervalo. Na volta vamos falar como é que foi o relacionamento com o Rodrigues, o nascimento de Rafael e a vida de colunista social em tantos veículos que o Neto passou. Estamos voltando com o cara a cara deste sábado, conversando aqui com Ionete Corrêa, uma bela história de vida, polêmica desde nova. Ionete, você volta para o Rio. E aonde é que aparece Rodrigues na sua vida? Rafael Corrêa, o pequeno, como é que surge? Olha, eu voltei e comecei a trabalhar com a parte de produção e assessoria de empresa. Você virou produtora cultural, Produtora, né? Aliás... E administradora, porque eu era administradora de empresa, eu fiz. Aliás, eu me aproximei de você, eu lhe conheci da Ridinha. Você veraneava, fazia alguns eventos na Ridinha, quando eu comecei a fazer festa no Portal das Dunas. Mas logo depois... Eu fiz eventos no Centro de Convenções e você era diretora do Centro de Convenções. Fui. Aquilo foi o quê? 90, 91? 91. No Rio, eu comecei a trabalhar nessa área, entendeu? Um dos primeiros shows de Djavan eu produzi. A primeira capa de uma mulher negra na edição da Manchete, fui eu que produzi. Foi de Ivone Lara. E eu tenho uma história engraçada que apareceu na minha vida agora. Nessa época que eu estava no Rio, eu tinha uma aversão muito à criança. Por conta do meu problema de jovem, eu descobri que eu tinha uma aversão à criança.
Eu chego numa delegacia para soltar um amigo meu, que era assessor de Ivan Lins, e quando eu cheguei lá tinha uma criança. E eu achei a criança tão bonitinha, conversei com a criança, eu era secretária de Pascoal Carlos Magno. E aí o subdelegado já sabia quem eu era. Na hora de eu ir embora, eu perguntei, e essa criança? O que vocês vão fazer? Ele disse, não, a gente não sabe, porque a mãe não aparece, não apareceu. Nós vamos mandar para a FEBEM. Eu disse que vocês vão mandar para a FEBEM, uma hora dessa da noite, uma criança dessa. O soldado saiu com ele, daqui a pouco volta. Aí eu disse, você não quer deixar ele dormir lá em casa? Porque ele dormindo lá em casa, amanhã, se a mulher aparecer, como eu moro aqui perto, isso era Copacabana e eu morava em Botafogo, amanhã de manhã, a qualquer hora vocês vão pegar e eu venho deixar. Eu levei essa criança para casa, Fábio, lindo, um lourinho lindo. Levei para casa e a mãe não foi procurar. E esse menino foi ficando lá em casa. Resumindo a história, o juiz deu a guarda provisória e a mãe apareceu. A mãe apareceu e começou a perturbar. Sabe, ela tinha direito a ir de 15 em 15 dias, começou a ir todo dia, toda semana. E ele, danado demais, eu cheguei uma época que eu não tinha como ficar com esse menino em casa. Eu dou uma entrevista para o jornal, como eu era assessora de imprensa, tinha muita ligação com o pessoal da redação, aí eu dei uma entrevista que era secretária solteira, pega criança para criar. Essa entrevista saiu no Jornal do Brasil e Jair Navarro viu, foi contar para Correia, meu tio. Correia foi bater lá em casa. Neném, que era uma mãe chamada Neném, e o neto pegou uma criança meio de rua, numa delegacia para criar. E o neto tem condições, uma menina sadia, nova, de ter o filho dela. Diga aí o neto. Aí, mamãe, tá, eu vou falar com ela. A mamãe vai e me liga. E eu disse, mamãe, eu estou realmente pensando, vou falar com o juiz, porque o menino está me dando muito trabalho. E eu não tenho como, porque eu passo o dia todinho na rua trabalhando. Eu chegava em casa, ele estava cheio de graxa, daqui até lá embaixo. Porque ele corria... Mas, ele ia... enfim, a mãe acabou assumindo a criança. A mãe, eu acabei entregando a criança. A criança apareceu agora depois de 40 anos da minha vida. Lhe procurou? Procurou. Depois eu conto essa história. Vamos lá, que o tempo é curto. Aí... Foi quando eu trabalhava com Paulo Coelho Magno. Aliás, você foi secretária de Paulo Coelho também? Não, eu trabalhava na RCA, que Paulo era diretor da RCA. E eu fazia divulgação para a RCA. Que Raul Seixas, inclusive, era da RCA. Era. Que era tudo ligado, né? Aí Paulo me botou para trabalhar com o Zé Rodrigues. Fazer a produção do disco de Zé. E aí, papai? Aí, pronto. Nessa hora eu já estava com a minha cabeça, entendeu? Querendo engravidar. E procurando entre os meus amigos alguém que fosse padrão para que engravidasse. Descobri que Zé Rodrigues seria um grande pai. E era um cara maravilhoso, era um homem fantástico, era um homem inteligente, era um senhor namorado, entendeu? Aí eu engravidei dele. Você chegou a viver com o Zé Rodrigues? Não, eu namorava com ele. Ele era casado nessa época. Foi o único que era casado. Enfim, você engravida e vem o pequeno Rafa. Eu engravida e vem embora para Natal. Eu vinha ser divulgadora de gravadoras em Natal. Eu cheguei aqui em abril, o Rafael nasceu em maio. Isso já no final dos anos 70, né? Foi anos 80. Foi em 1980. Aí eu já fui recebida, já a história da cidade já era outra. Não existia o preconceito, em 10 anos mudou muito. Sabe, eu tive chá de bebê, eu tive tudo que tinha. Aí quando você retorna para Natal, mãe, criança pequena, Rafael nasceu em Natal? Nasceu em Natal. Desculpe. O meu primeiro ano foi morando na casa dos meus pais. E eu cheguei em 80, Rafael nasceu em maio. Em outubro, setembro, outubro, eu já comecei a trabalhar na Fundação Zé Augusto. Aliás, você foi mãe e pai, né? Fui mãe e pai. E criou um belo filho, viu? Graças não é porque eu estou a na sua Deus. frente, então, o pequeno Rafa é um grande A escolha do reprodutor foi muito boa. Olha, mas a grande virtude é sua. E o Neto, aí entra o colonismo na sua vida? O colonismo já voltou nessa... Sempre que eu viajei, que eu estive fora, eu sempre passei minhas férias na Ridinha. Eu sempre vinha, porque o mês de janeiro lá também sempre era fraco. Toda vida que eu vinha, eu assumia o colonismo jovem.
de Epifânio, entendeu? Eu sempre escrevia. Você foi colunista de vários jornais. Fui. Passou em várias rádios. Nordeste, Cidade, Tribuna do Norte. Rádio Trairi. Você foi do Poti também? Fui. Foi do Poti Fui do também. Poti. Trabalhou com Toninho Silveira, trabalhou com Oliveira. Teve meu programa de televisão. Teve Trabalhei televisão. com o Carlos Alberto no jornal dele. Quantos anos de colunismo, Jair Neto? 51. E esse tempo todo você também foi funcionária pública, né? Desde 1980. Porque você foi da Fundação Zé Ei, Augusto. eu nunca fui fantasma, não. Como é que alguém... Você foi da Fundação Zé Augusto. Eu fui. Depois, aliás, você foi diretora do teatro há Isso já foi 6 ou depois. 7 anos, né? Isso já foi depois. Na gestão de Vilma, não é Foi. isso? Eu fui da Fundação Zé Augusto, foi da Improturne, quando eu comecei a trabalhar com Augusto Viveiros. Em dezembro de 80, na Improturne. Depois Agripino, em 90, e nunca parei. E aí, Teve esse problema de terem dito que você foi fantasma, isso lhe causou sérios problemas, né? muito. Você conseguiu superar, venceu essa Eu batalha? agora já superei, porque graças a Deus foi arquivado o primeiro processo. Foi provado que realmente... Eu nunca fui fantasma na vida, se eu fosse eu não tinha trabalhado tanto. Eu fui diretora do Centro de Convenções em 1991. Eu fui anos da Improturne. Depois de 91, aí eu fiquei na Assembleia de Exposição, no Gabinete Raimundo. Aí foi essa Para coisa, vai e você, volta. qual foi o auge da vida social natalense? Foi os anos 70 ou os anos 80? O glamour, as grandes mulheres, as grandes damas, Final dos anos 70. festa de 15 anos, debutantes. 70 e 80 até 80, o final dos anos 80. Hoje não existe mais glamour nenhum, né, Ionete? Não existe. Hoje é a mudou, praticidade, né? É o seguinte, mudou, o dinheiro mudou de mão, a tradição ficou Os pobre, ricos ficaram pobres, né? pobres, Quase todos. Quem acendeu... As famílias abastadas não tiveram prosseguimento, né? Não. As grandes fortunas se perderam. Poucos conseguiram, e os que ascenderam não tiveram a oportunidade de ter, entendeu? Talvez uma família que tivesse lhe dado o suporte, porque eles tiveram que ir para a rua para ganhar dinheiro. Então, eles não tiveram uma escola doméstica, que eu acho que foi importante, que é importante. Se você não tem tempo, ponha seu filho numa escola dessa, numa escola doméstica, ou depois vá fazer um curso, entendeu? Como agora mesmo a novela está mostrando. Você acha que ainda tem essas etiquetas, que isso ainda vale? Ainda você... Esse mundo cada vez mais corrido, mais louco. Mas você sabe, você sentar na mesa, a novela das 9 está mostrando. Aquela mulher que ganhou na Mega Sena contratou uma rica falida para ensinar. Gente, é para olhar. Como é que essa o novela. colunista social, aliás, para você quem foi o maior colunista, sem ser injusto com ninguém, aquele que realmente foi diferente, aquele que a sociedade respeitava totalmente, teve algum desses? Eu acho que é Epifânio. Epifânio, Né? Epifânio foi uma referência. Fez a escola, né? Ele fez a escola, ele foi uma referência, ele era polêmico, mas ele era ácido, né? A coluna dele era muito lida. É demais. Epifânio realmente fez. E aí, como é que você pega a importância do colunismo social? Todo mundo comprava o jornal para ver quem saía em coluna social. Pessoas chegaram a pagar para sair em coluna social. Mas ainda tem isso, viu? Não. E com esse mundo digital hoje, todo mundo tem sua própria coluna social através das redes sociais. Olha, eu acabei me adaptando mais ou menos a isso. Tem coisa que eu não aceito muito. Por quê? Porque as pessoas são colunistas, mas elas querem que você, entendeu? Divulguem. Só que elas não sabem lhe tratar direito, elas não sabem nem agradecer. Porque elas se acham que são iguais, elas também têm. Ela acha que sair amiga na dela. sua coluna é um favor para você. É um favor para mim. Eu acho que é por aí. Poucas pessoas, algumas pessoas, entendeu? Tem um diferencial muito grande de ligar no Natal, de ligar no aniversário. É a coisa da gentileza gera gentileza, que um dia Simone Silva fez uma festa desse porte. Porque isso não acabou no mundo. Mas nós temos nova geração de colunistas ou acabou? Porque os mais novos é Christian, é Simone, e depois a gente não vê. Christian hoje, Thiago, Christian é um grande produtor. É um produtor de eventos fantástico. Ele consegue realmente, entendeu, agregar pelas produções lindas. Tem Thiago, que está começando. Thiago trabalhou comigo, trabalhou com Epifânio, com Oliveira. Eu gosto muito de Thiago. Ele tem alguns defeitos. De, às vezes, tomar as dores de alguém.
que eu digo a ele, não faça isso. Você veja que o caminho é longo. Agora, hoje em dia, a questão da festa dos colunistas ainda tem a pujança, ainda tem aquele glamour? Tem, o povo ainda vai. Agora mesmo ele fez uma junto com o Você grupo. poderia, né, também sem ser injusto, citar uma grande dama da sociedade potiguar de todos esses anos que você cobre o colonismo? Hoje nós temos uma Denise Gaspar ainda. Quer dizer, Denise Gaspar, todos que eu pergunto cita. Denise Gaspar da Graça, que é realmente uma grande dama, ela sabe o lugar de cada coisa. Nós temos hoje reclusa Maria Eleni, entendeu? Que foi também revolucionária na época. E o grande homem teria algum? Hoje ainda tem. Eu acho que Jussier Santos. Jussier Santos sempre foi um homem elegante, de porte, entendeu? Um homem de tradição. A mãe dele era atemporal e ela foi à frente de tudo. A mãe dele, né? A mãe dele. Todo mundo fala isso. Ela foi fantástica, sempre. Eu sempre falo, digo a Beto, sua avó era realmente... E Beto hoje segue a tradição, né? É um homem elegante, um homem bonito, um homem polido. Agora, são todos muito retraídos. Eles hoje estão todos muito retraídos. As pessoas que têm uma certa tradição. Aliás, muitas pessoas hoje têm aversão a isso, né, Ionete? Por quê? Porque você acha que o colunismo social passava, muitas vezes, uma imagem errônea das pessoas? Não, eu acho que o olhar de algumas pessoas, como Causava por exemplo... inveja. O olhar de inveja, o olhar de quê? Da Polícia Federal, da Receita Federal. Eu acho que isso inibiu. Porque algumas pessoas exageravam, né, Ionete? Exageravam. Mas, gente, você tem seu dinheiro, você não pode viajar. E quando o dinheiro não é correto, a pessoa vive... Aí são os novos. Porque os de tradição não tinha esse problema, não. Olha, você sendo preconceituosa, viu? Vamos fazer assim. Ionete, deixa eu falar da satisfação de recebê-la aqui no Cara a Cara. Obrigado, viu? Olha, você não perguntou uma coisa que eu queria que você perguntasse, mas eu digo, qual é a cereja do meu bolo? Qual é? Não é minha neta, não. A cereja do meu bolo é Rafael. Você tinha outra... Você acha que eu ia dar outra resposta? Nunca vi uma mãe tão besta. Amiga, valeu, obrigado, viu? Obrigada também, um beijo para todos vocês. Dia 20 eu tenho uma festa no iate, 20 de dezembro, viu? Tá certo, estaremos lá. Olha, meus amigos, a gente vai ficando com Cara a Cara com BG, esse papo maravilhoso com o Neto. Voltamos sábado que vem.